Ei, Carol, tudo bom? Me atrasei hoje de novo, de novo por causa da aula, mas tá uma delícia. Como estão todos aí na sua família? Boa noite, querida. Como está a Nininha, Daniel, sua mãe? Oi, Rafa. Que bom, vocês não me deixam só. Também, Carol, tá tudo bem por aqui. Papai tá meio irritado com esse negócio de pandemia, de ficar dentro de casa, mas tem como deixar sair não. 89 anos. Que bom que tá todo mundo bem. Manda beijo pra todo mundo, abraço pra todo mundo. Rafa, eu vi sua caixinha. Você agora tem caixinha. Oi, Úrsula. Prazer. Obrigada pela presença. Que legal você aqui. Que bom. Rafa Souza, vi suas caixinhas para colocar os brownies, para colocar as coisas. Que legal. Oi, Zilda. Como está você? Como está sua mãezinha? Tudo bem? Ah, que bom, gente. Vocês são maravilhosas. Plataforma do Cuidado, bem-vindo. Bem-vinda. Bem-vindos. Que bacana. Fico feliz. Sim, Rafa, gostei. Achei lindas as caixinhas. Adoro aquela cor. Muito legal. Então, eu estou conversando um pouquinho aqui com a Carol Arsênio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Perfil apoiador. Apoiador. Agora tem que... Aprendi. Agora eu aprendi mesmo a fixar o comentário. Nós temos idosos na família que não podem sair nesse período. Olá, Graziele, que bom você aqui. Bem-vindo. Super bem-vinda. Às terças e quintas eu tô com uma turma na UF com 38 alunos. E aí são 2 horas de aula, de 7 às 9. Aí, por mais que eu tente agilizar, não tem como, é muita gente. E esse recurso agora de a gente fazer aula pelo Zoom é muito legal, que até eu consigo dividir a turma em grupos. Aí consigo entrar nas... Oh, meu amor, minha amiga que quase não está conseguindo de tanto trabalho. Saudade de você, querida. Evelyn. E aí são 38 alunos... E aí, nesse recurso pelo Zoom, eu divido em sala, eu vou nas salas. É muito legal, gente, é muito legal o recurso de divisão de salas no Zoom, muito bom. Mas aí dá um trabalhão, né? Hoje eu dividi em grupos, são 6 grupos, aí até você visitar as 6 salas, conversar, explicar, dizer como é que faz a tarefa e tal. No instante da hora, no instante de 9 horas, quando eu olhei, já estava na hora de entrar aqui. Então, vamos lá, eu e vocês. Hoje só tem meninas aqui, nem meu marido entrou hoje ainda. Fico feliz que vocês estejam aqui. Já falei várias vezes e repito, não me importo nem um pouco com a quantidade. O prazer de fazer o trabalho é tão grande que com quem estiver, do jeito que estiver, a gente se sente feliz em poder, de repente, colaborar um pouco, né? Compartilhar algumas coisas com pessoas que estão interessadas. Isso é muito legal, eu acho isso fantástico. Nossa, fico muito feliz quando vocês me acompanham aqui, porque tem tanta coisa, né, gente? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que não consigo parar quieta, toda hora tem um troço para fazer. E aí eu fico imaginando, alguém para e fica, sei lá, 45, 50 minutos ouvindo a outra pessoa falar. Isso é muito legal. Aí a gente agradece. Então, semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o analítico, né? E aí eu fiz tipo um exercício, na verdade não era um exercício, mas eram perguntas, né? Afirmações para você dizer sim ou não de acordo com o que você é. Aí muita gente marcou muita coisa, é super natural isso, porque quando você deixa em aberto, a pessoa sai marcando o que ela quer marcar. Quando para analisar com mais calma, vê que não precisava marcar aquilo tudo, porque nem é muito a cara da pessoa aquilo tudo.
Mas hoje a gente vai fazer de novo, para a gente saber se a gente tem algumas características além das que a gente tem normalmente do apoiador, né? O apoiador é um ser humano fantástico que a gente precisa ter em toda a equipe. E aí, então, a gente vai lembrar de umas coisas importantes. Então, assim, primeira coisa que a gente vai lembrar: não existe comportamento bom e comportamento ruim. Não existe, ai que pena que eu sou analítico, ai que ótimo que eu sou apoiador, ai que droga eu ser um controlador, que bom eu ser um expressivo. Não existe isso. Todos os comportamentos têm os seus pontos positivos e os seus pontos não são negativos, desfavoráveis à relação interpessoal. São aqueles pontos que de alguma forma incomodam o outro, porque não tem a mesma percepção que a gente tem para aquele tema, para aquela situação, para aquele evento, seja lá o que for que a gente estiver avaliando. Então, não existe comportamento ruim, não existe comportamento bom, todos têm esses pontos fortes e algumas limitações. Todos podem ser mais ou menos eficazes, dependendo de como a gente usa isso. Então, é importante a gente saber disso também. E todos nós, isso é muito importante, você não pode esquecer nunca, tá? Todos nós somos uma combinação dos 4 comportamentos. Todos nós somos essa combinação. Então, se a gente for dividir em porcentagem, a gente vai ter X% em um, X% no outro. Gente, vê se mais alguém está travando. A Evelyn falou que está travando para ela. Para mais alguém está travando? Só para eu saber aqui. Oi, Ive, que bom te ver. Dá um feedback aí para a gente dar um feedback para a Evelyn, porque para mim aqui está normal. Ok? Beto, dá um feedback aí para a Evelyn se está falhando, para ver se é a internet daqui ou de lá. Para Carol não está, para Rafa também não. Para Úrsula também não. Então, minha lindona, vê se há alguma posição aí no seu apartamento. Evelyn está lá em São Paulo. Vê se é aí alguma coisa. Ao mesmo tempo, oi, tchau para você. Oi, né? Aceno, oi. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos. Aí também tá legal, show. Então, a gente está dando uma... Obrigada, Ivone, tá legal lá para Ivone. Vê aí, Evelyn, se você se melhora um pouquinho. Ah, então tá, meu amor, muda lá. A gente, então, tá lembrando disso porque isso é importante, né? A gente não pode esquecer, isso é muito importante. Não tem essa do meu comportamento ser bom ou ruim, ou eu queria ser de outro jeito. O que a gente precisa lembrar é que, dependendo da forma como a gente usa o nosso comportamento, ele pode ser efetivo ou pode ser ruim, né? Ele pode trazer resultados pra gente ou pode trazer problemas. Então, o como faz toda a diferença, tá? Outra coisa que é importante a gente lembrar, e eu vou sempre lembrar em todos os perfis até a gente terminar, né? Faltam mais 2 depois desse, é que a gente tem a nossa personalidade, ela é composta por um conjunto de características que a gente tem, né? E essas características, elas explicam os nossos padrões consistentes de sentimentos, de pensamentos e de comportamentos, tá? Então, por isso que quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de uma parte do todo, uma parte que exterioriza a nossa personalidade. O que as pessoas a forma como, né, o que faz as pessoas se comportarem de alguma maneira em determinadas situações são eventos internos e externos do comportamento que podem ser, a gente pode chamar de força propulsora do comportamento humano. Então, quais são essas forças e como elas impulsionam as nossas tomadas de decisão, a gente só consegue saber com um estudo um pouco mais completo, né? Um estudo mais profundo. E tem pessoas que se interessam e não sabem o caminho. E a gente tem como orientar, tem como dizer como fazer isso, tá? É muito importante a gente saber, a gente conhecer o nosso comportamento predominante, 1 ou 2, tem gente que tem 2, para que a gente saiba se posicionar na vida, com as pessoas, com as situações, né? E se posicionar significa ser assertivo, porque a assertividade é essa capacidade que eu preciso ter de ser quem eu sou, agir como me traz conforto, como me traz tranquilidade,
ou seja, não ter que ser uma outra pessoa que eu não sou, mas eu ser esta pessoa que eu sou, agir com tranquilidade, fazer como eu acho correto fazer, como eu me sinto bem fazendo, contanto que isso não agrida a outra pessoa, contanto que isso não seja um problema para outra pessoa, não cause dor na outra pessoa. Isso é ser assertivo. E quando eu conheço o meu comportamento predominante, eu consigo enxergar onde ele é bacana, onde tipo assim, eu acho que a maior parte das pessoas vão aplaudir isso aqui, e a outra parte que diz assim, nossa, muita gente não vai gostar disso aqui, eu preciso de alguma forma transformar isso em alguma coisa que eu possa dominar, que eu possa controlar, que eu possa entender, porque comportamento não é destino. Comportamento não é destino. A gente precisa lembrar da nossa capacidade de educar esse nosso comportamento para o bem social, para as nossas relações, tá? Quem tá com papel e caneta aí, ó? Um papelzinho, uma caneta, só para botar sim ou não, para a gente fazer igual a gente fez semana passada. Posso começar aqui? Todo mundo já tá aí de papelzinho? Papel e caneta, e eu vou falando aqui algumas coisas e vocês vão marcando o sim ou não, para ter uma ideia aí de como vai ser seu final aqui, né? Das 20 questões, quantos sims vocês vão marcar. Ok? Então vamos lá. Primeiro, gosto de ter uma forma definida para realizar minhas tarefas. Coloca um Szinho no 1 ou um N, dependendo da sua resposta. Gosto de ter uma forma definida para realizar minhas tarefas. Número 2. Adoro trabalhar em equipe. Tipo assim, se eu tiver que trabalhar sozinho, eu não vou gostar. Eu prefiro trabalhar em equipe, gosto de ter gente do meu lado, gosto de discutir e ainda corre o risco de, se não tiver gente para conversar e para fazer, é capaz de eu não querer fazer. É nesse nível, eu ia gostar muito, tá? Número 3. Estou sempre disposto ou disposta a servir as pessoas. Estou sempre disposto ou disposta a servir as pessoas. Número 4. Gosto de pensar bastante antes de decidir. Gosto de pensar bastante antes de decidir. Número 5. Também preciso pensar bastante antes de falar e antes de agir. Número 5. Também preciso pensar bastante antes de falar e antes de agir. Número 6. Eu sou um bom ouvinte. Número 6. Eu sou um bom ouvinte ou uma boa ouvinte. 7. Valorizo relacionamentos de longo prazo. Eu sei que todo mundo valoriza, mas o apoiador, ele valoriza muitíssimo. Muitíssimo. É sempre muito. Então, assim, valorizo relacionamentos de longo prazo. Se isso é muito você, muito a sua cara, marca um sim aí, né? Um Szinho aí do lado. Sou um pouco... Cadê? Sou um pouco resistente a mudanças. Sou um pouco resistente a mudanças. Ou seja... se as coisas puderem ficar como são, que eu já estou acostumada, que eu já sei como é que é, se for para mudar sem necessidade não, mas se for para mudar e der para esperar um pouquinho, prefiro, de preferência não gostaria que mudasse. O apoiador, ele não gosta muito de mudanças não, se der para ficar mais estável, para ele se sentir mais seguro, ele fica, ele prefere. Então a 8 foi, sou um pouco resistente a mudanças. 9. Valorizo união, lealdade e trabalho em equipe. Eu também valorizo, eu não sou apoiadora, mas tem que ser muito, 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 tá? Valorizo união, lealdade e trabalho em equipe. 10.
Tenho consciência de que sou indireto nas comunicações. Eu não sou... Se você marcar isso, você tá, sim, para isso, você está dizendo que você não é aquela pessoa que chega e fala no carão o que tiver que falar, não. Você dá um jeitinho, você dá uma voltinha, você dá um arranjo, você dá uma ajeitada, para não ficar muito forte, né? Não é aquela pessoa mega direta. Marcou? Vamos para outra sequência aqui, ó. Não gosto de aborrecer as pessoas. Tipo assim, me entristeço muito se eu deixo alguém triste. Não é uma coisa tipo, tudo bem, eu já pedi desculpa, deixa pra lá. Não, eu fico muito triste, muito arrasado se eu aborrecer alguém. Muito, muito. Oi, Sol. 12. Não sei falar de forma grosseira com ninguém. Mas, gente, é não saber mesmo. Tipo assim, não sai nada da boca que a pessoa considere que vai ser ruim ou que vai ser grosseiro. Então, assim, o apoiador não fala de forma grosseira com as pessoas e tem horror a quem faz isso. Horror. Assim, acha um absurdo, acha inadmissível. Então, assim, para ele isso é muito, muito, muito forte. Então, se for isso, para você, assim, muito, 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 muito forte, você diz sim para o 12, tá? Não sei falar de forma grosseira com ninguém. 13. Sou considerado como pacificador pela maioria dos meus amigos. Sou considerado como pacificador. Ai, que ótimo. Minha luz aqui começou a falhar. Sou considerado como pacificador pela maioria dos meus amigos. 14. Não suporto discussões. 14. Não suporto discussões. Eu também não suporto, mas eu não corro dela não. Se tiver que discutir, eu tô dentro. Mas o apoiador de preferência não quer discutir. Então, se você é essa pessoa, pode marcar um pontinho aí para você. 15. Sou mais lento que outras pessoas para realizar tarefas. Sou mais lento que outras pessoas para realizar tarefa. Ou seja, você não é aquela pessoa mega agitada que faz tudo correndo. Você é aquela pessoa que precisa pensar. Lembra que lá em cima teve essa pergunta também? Eu preciso pensar, preciso de tempo para pensar, para falar, para agir, preciso de tempo. Então, as minhas coisas são um pouquinho mais lentas em relação a quem faz as coisas muito rápidas, muito, né, rapidinho, tá? Eu acho que é aqui. Mau contato, de repente não era nem a lâmpada. 16. Fico muito triste quando estou num ambiente hostil. Sabe aquele ambiente hostil? Gente de cara trancada, que não fala com fulano, com Beltrano. Liga aqui? Foi. Oi, Nancy, que prazer receber você aqui. Que bom, tudo bem, querida? Oi, Márcia. A gente está fazendo aqui uma avaliação bem rápida. Eu estou falando umas frases e as pessoas estão marcando sim ou não para o tipo de comportamento. E aí, Kátia, vou retornar sim. Eu vi que você mandou uma solicitação, mas hoje o Cresça na Terça é uma aula. Para participar da live é na quinta-feira. Quinta-feira agora tem o Brota na Quinta. A pessoa entra para dizer o que faz, como faz, o que vende, como vende, como é que a gente pode pedir. É quinta-feira. Quinta-feira agora eu tenho 4 empreendedoras que querem falar na quinta-feira, então quinta vai ter. Quinta passada não tinha ninguém, eu acabei não abrindo. Então eu só aceito aqui, eu só posso aceitar na quinta-feira, tá, querida? Mas vou voltar nas outras, quem não pegou e quiser pegar as frases, eu vou voltar, só vou um pouquinho mais rápido. Aí você enumera de 1 a 20, para você botar S de sim, N de não, e aí você fica junto com todo mundo, tá? Eu tô na 16, falando que é o seguinte, para você marcar sim ou não para essa frase. Fico muito triste quando estou num ambiente hostil. Aquele ambiente que as pessoas demonstram estar chateadas, com raiva, aquele clima tenso, né? Principalmente quando a gente trabalha, aquele clima de fulano não fala com Beltrano, né? Isso é muito incômodo demais para o apoiador.
17. Sou capaz de deixar a minha tarefa para fazer a tarefa do outro, do colega. Sou capaz de deixar a minha tarefa para fazer a do outro. Ou seja, sou capaz de deixar as minhas coisas pendentes para ajudar alguém, para fazer a de alguém. E deixo a minha pendente. Assim, o apoiador faz isso com muita facilidade. Então, se isso é fácil para você, é comum para você, pode marcar um sim aí. 18. Valorizo demais um elogio e um reconhecimento. Prestem atenção na palavra demais, né? Valorizo demais um elogio e um reconhecimento. 19. Me chamam de tranquilo ou tranquila. Me chamam de tranquilo ou tranquila. E 20. Me chamam de atencioso ou atenciosa. Me chamam de atencioso ou atenciosa. Então a Kátia perguntou se eu ia voltar. Vou voltar agora bem rapidinho. Então você que está chegando agora para conversar com a gente, para participar, muito obrigada. Eu fico muito feliz com a presença de vocês, muito mesmo. E fica de olho, eu vou repetir agora de 1 a 20. Você coloca só sim ou não, depois para você poder somar quantos sims você marcou, quantos nãos você marcou, tá bom? Então vou repetir aqui, ok? Número 1. Gosto de ter uma forma definida para realizar minhas tarefas. Lembre-se que as frases você tem que botar num grau alto, tá? É tipo, gosto muito. Se não, se for mais ou menos, não precisa marcar. Senão a gente sai marcando tudo que a gente se acha maravilhoso. Não se esqueçam disso, tá bom? Adoro trabalhar em equipe. 3. Estou sempre disposto ou disposta a servir as pessoas. 4. Gosto de pensar bastante antes de decidir. 5. Também preciso pensar bastante antes de falar e agir. Aline, bem-vinda. Assisti um pedacinho da sua live hoje. 6. Sou um bom ouvinte. 7. Valorizo relacionamentos de longo prazo. 8. Sou um pouco resistente à mudança. 9. Valorizo união, lealdade e trabalho em equipe. Roberta Japiaçu, minha linda, que saudade, que bom te ver por aqui. 10. Eu tenho consciência de que sou indireto nas minhas comunicações. Tá? Sabe aquela pessoa que não sabe chegar e dizer assim, nossa, a blusa tá horrível, você? É bom que não chegue mesmo, né? Pode até dizer que tá ruim, mas não precisa ser assim. Mas o apoiador não fala nem assim. Assim, ele chega, não, eu acho que a verdinha fica melhor. Então a 10 é para quem tem essa consciência, assim, eu sou indireto nas minhas comunicações. 11, não gosto de aborrecer as pessoas, me entristeço profundamente. 12, eu não sei falar de forma grosseira com ninguém, tipo assim, não sai, não tem como falar, não sai da minha boca nada que eu acho que vai afetar o outro, que vai entristecer o outro. 13, sou considerado como pacificador pela maioria dos amigos. 14, não suporto discussões. 15, sou mais lento que outras pessoas para algumas tarefas. Ele precisa pensar para agir, precisa pensar para falar, precisa pensar para decidir. Então ele é um pouco mais lento, o apoiador, a apoiadora é um pouquinho mais lento em relação à comparação com pessoas um pouco mais ativas, mais agitadas. Fico muito triste quando estou num ambiente hostil. 17. Sou capaz de deixar minha tarefa para fazer a tarefa do colega. 18. Valorizo demais um elogio e um reconhecimento. 19. Me chamam de tranquilo, me chamam de tranquila. E o 20. Me chamam de atencioso, me chamam de atenciosa. Tem outras 1000 características, né? Mais de 15, possivelmente você é um apoiador. De 15 para baixo a gente já precisava analisar um pouco mais. Menos de 10 com certeza não é. Então, como eu falei, para você descobrir o seu comportamento tem que ir um pouquinho mais a fundo. Mas dá pra gente descobrir, dá pra gente ter uma noção quando a gente fala das características que eu vou falar para vocês agora. Ok? Vamos lá. Bom, quem é o apoiador normalmente? Quem é o apoiador? Tá vendo só? Ó, você falou que eu estava te descrevendo na outra e não estou.
E nessa você também só respondeu 2 não. Então, assim, cuidado que a gente se acha muito maravilhoso. A gente sai dizendo sim pra tudo, tá? Tem que ir lá na alma pra buscar aquela coisa do eu sou desse jeito. Agora, você vai comparar o que você marcou de sim com o que eu vou falar, tá bom? Você compara e conforme eu for descrevendo aqui, você vai entender a intensidade desse sim que você marcou, tá certo? Então, vamos lá. Ah, tá. Não é não, Úrsula. Vamos lá, vamos ver então? Vamos lá, comparem agora o que eu vou falar com o que vocês marcaram, tá bom? Presta atenção. Na maioria das vezes, geralmente, normalmente, lembrem-se que a gente não está fazendo nenhum teste de avaliação psicológica, a gente está fazendo um teste de domínio público, é um exercício de domínio público, só para a gente ter uma noção do comportamento, um pouco mais profundo que isso, com detalhe, com avaliação, com validação técnica científica, a gente tem que fazer com um profissional de orientação profissional. Eu sou essa pessoa, eu faço esse trabalho, mas é um trabalho mais intenso, é mais profundo. A gente tem que sentar, tem que conversar, não pode ser assim, um exercício fácil, assim, e de domínio público como é esse, tá? Então vamos lá. Normalmente, geralmente, a pessoa apoiadora, ela tem uma preocupação muito grande com as pessoas. Ela tem um cuidado enorme com as pessoas. Muita preocupação com as pessoas. Se as pessoas ao seu redor não estiverem bem, ela também não está bem, não fica bem, não se sente bem. Ela tem o foco na harmonização dos grupos, ela tem o foco de paciência, de relacionamento. O apoiador, quando ele olha para a vida, ele entende a vida como um grande relacionamento. As pessoas existem, as coisas acontecem na vida por causa das pessoas, as coisas acontecem porque as pessoas estão ali fazendo acontecer. Então, na cabeça do apoiador, nada mais útil, nada mais importante do que pessoas. Então, o foco do relacionamento, o foco de vida do apoiador são os relacionamentos. Então, ele é focado na harmonização, ele é orientado a rotinas, ele é amável, ele é paciente, ele é persistente, são as características principais de um apoiador. Ele tem essa preocupação com as pessoas, um cuidado muito grande com as pessoas, ele é colaborador, é cooperador. A pessoa apoiadora, ela é muito perseverante no trabalho em equipe. Quando tem aquela pessoa que de repente já estressou e acha que alguém não serve para a equipe, que alguém não dá mais, não dá mais, a pessoa não dá, ele vai ser aquela pessoa, não, peraí, deixa eu conversar com aquela pessoa, tem isso e isso de bom, faz isso e isso de bacana, sabe, não vamos tirar da equipe agora e tal. Ela é essa pessoa da harmonização. Então, assim, paciente, muito empático, nossa, e tem a facilidade para se colocar no lugar do outro, nesse sentido de, nossa, sofrer o que o outro está sofrendo, sentir, tentar sentir, né? A gente não consegue sofrer exatamente o que o outro está sofrendo, mas o apoiador, ele tem uma capacidade muito grande de se comover com a situação do outro, e isso entra muito profundamente na alma dele. Ele é muito mais orientado para pessoas do que para tarefas, então, assim, é para lidar com gente, estou dentro. Tarefa vem depois, sempre depois. Eu vou fazer a tarefa. Não significa que o apoiador não resolva tarefas, ele resolve. Eu tenho amigos que são gestores, apoiadores, de boa, mas trabalham um pouco mais. Trabalham um pouco mais nesse quesito da liderança, porque precisam ter um foco igual para tarefas, precisam colocar no mesmo patamar de importância, e para um apoiador, o patamar de importância das pessoas é extremamente alto. Então, ele precisa ter um pouco mais de trabalho, mas ele executa as coisas, ele faz as coisas, inclusive ele gosta de uma coisa sempre mais certinha, mais organizadinha, dentro de uma certa rotina. Então, o apoiador resolve as tarefas dele dessa maneira. Ele é uma pessoa fácil de lidar, até porque ele se preocupa muito com as pessoas, né? Então, assim, antes dele se posicionar, antes dele se colocar como ele, colocar as suas imposições, a sua forma, o seu estilo, o seu jeito, ele se preocupa com o outro, ele quer saber do outro. Ele está sempre aberto às questões e às necessidades das pessoas. Ele é aquele tipo de pessoa que quando te pergunta se está tudo bem, você perguntando, voltei, né? Acho que eu voltei. Então, é aquela pessoa quando você diz... não está tudo bem, ele de verdade quer sentar com você por saber por que não está tudo bem.
Ele não é só aquela pessoa que vai dizer assim, posso te ajudar em alguma coisa, mas na verdade está falando só por educação, não. Ele é aquela pessoa que vai dizer para você, posso te ajudar em alguma coisa? Vamos conversar? Em que eu vou poder te ajudar? Senta aqui, me conta o que está acontecendo. Esse é o apoiador. Mas assim, de boa e muito sério, porque para ele isso é vital, tá? É relacionamento. Ele é muito organizado também, o apoiador é uma pessoa muito organizada. E ele tem uma facilidade enorme de manter a equipe unida, e especialmente em momentos difíceis. Ele tem essa facilidade, o apoiador. Ele tem um desejo muito grande de se sentir seguro, e o lugar onde ele se sente seguro é com pessoas, é no seu grupo. Então a sua necessidade de afiliação, de estar ligado a uma equipe, a um grupo, é muito grande, de ser aceito, né? Cabelinho pro alto aqui. De ser aceito, de participar de uma equipe. Não se assusta não, Nancy. O perfil apoiador é um perfil lindo. Depois você assiste a live do analítico também, que a gente fez semana passada, tá gravada. Então, assim, ele é essa pessoa que se motiva através de pessoas. Ele precisa de relacionamento, ele precisa de afiliação, muito mais do que os outros 3 comportamentos, né? O expressivo precisa, mas se vira sozinho se tiver que se virar. O controlador precisa, mas é mais autônomo ainda que o expressivo. O analítico precisa, mas é muito consciente do que ele faz, de como ele faz, então ele se vira muito bem sozinho também. Mas o apoiador precisa de pessoas, precisa estar num grupo, deseja fazer algo com as pessoas, prefere estar com pessoas, resolver coisas com as pessoas. Ele é muitíssimo relacional. Ele é da cautela, ele é da ponderação, ele prefere rotina. Por isso que a gente falou lá em cima que eu não gosto muito de mudança, assim, de preferência não muda. Mudar significa sair do meu ponto de equilíbrio, sair da minha zona de conforto. Então, de preferência, não para mudança, né? Só se for, de qualquer forma, assim, não tem como, tem que mudar. E aí, ok, ele vai encarar com um certo desprazerzinho, né? Porque ele é da cautela, ele é da prevenção, ele gosta de avaliar o impacto das ações, então ele precisa pensar, ele precisa parar, ele precisa refletir. E é uma pessoa muito amável, muito amável. Um apoiador, ele tem muito cuidado para falar com as pessoas, muito cuidado na forma de falar com pessoas. Como ele é muito relacional, ele se preocupa muito se a forma como ele está falando é uma forma... Se a forma como ele está falando é uma forma grosseira, se o outro está entendendo de forma grosseira, se o outro está se ofendendo com aquilo. Então ele é muito amável no trato, né? Também tem muito equilíbrio, costuma ter muito equilíbrio emocional em relação à relação com os outros. Muitas vezes ele entra em crise com ele. Ele entra numa vibe de, nossa... por que eu fiz assim, por que eu não fiz assado, um processo meio de indecisão, mas com os outros ele consegue se controlar. Ele é aquela pessoa, normalmente é aquela pessoa que parece que atrai o outro, né? As pessoas querem conversar com ele, porque ele passa essa imagem e essa sensação de segurança, de tranquilidade, por conta dessa amabilidade. É um bom ouvinte, ele sabe ouvir. Não é só um bom ouvinte, da gente marcar que eu sou um bom ouvinte. Eu acho que eu sou uma boa ouvinte, mas eu não sou igual ao apoiador de forma alguma. O apoiador, ele tem uma capacidade imensa de concentração. Ele tem uma capacidade imensa de concentração. E quando ele diz que está ouvindo, ele está ouvindo, ele está mesmo ouvindo. Ele está liberado assim, de tudo que ele tem na cabeça ali, né, de tudo que ele tem a respeito daquele assunto. Ele se libera daquilo ali e ele se fixa na mensagem que está vindo do outro. Deixa eu responder aqui só a questão da Nancy, mas dá a impressão de que o apoiador não consegue ter vida própria. Esse é o grande perigo, Nancy. Esse é o grande perigo. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, os cuidados que o apoiador precisa ter nessa relação com a vida e com as pessoas. Ele é extremamente de se dar. E aí ele vai ter que treinar a vida toda, ter a autodeterminação para aquilo que ele precisa para ele. Mas eu chego lá já, fica comigo aqui que eu já chego lá. E ele tem, assim, além de ser um excelente ouvinte, no sentido de querer mesmo ouvir, ele tem uma coisa natural e muito bonita. Eu posso dizer isso para vocês, eu não sou
apoiadora, mas eu passei muitos anos dentro de organização, eu tenho 22 anos só na área de treinamento. Então eu posso dizer para vocês que assim, o perfil apoiador ele é visto e percebido de uma forma tão clara no dia a dia da organização que é impressionante. Ele tem uma naturalidade para servir que é um troço impressionante. Ele tem uma disposição para ajudar que é impressionante. Ele tem uma visão da necessidade do outro que às vezes nem o outro viu ainda. Ele percebe uma situação que o outro vai precisar e ele se antecipa. E ele vai lá para ajudar aquela pessoa. É um negócio que só quem é apoiador entende, só quem já recebeu alguma coisa assim de um apoiador também consegue entender. Porque é muito forte isso, é muito, muito claro, né? Isso é muito visível. Vamos lá. Então, assim, características principais, né? Ele é muito amável, ele é compreensivo, ele é um bom ouvinte, ele é prestativo. O que ele faz para obter apoio das pessoas? Não é um fazer premeditado, não. É um fazer dele, é o natural dele. Ele faz amizade, ele trabalha para o grupo, ele é harmonioso, ele se coloca sempre para ajudar, para intervir, para ajudar, para pacificar. Então ele é essa pessoa de fazer os relacionamentos ficarem saudáveis, leves, harmoniosos. E ele valoriza pra caramba a atenção recebida, valoriza ser aceito pelo grupo, ele é extremamente relacional, ele precisa de filiação. Como eu falei desde semana passada, quando a gente começou a série, né, dos comportamentos que eu tinha prometido, né, lá em abril que eu ia fazer, como eu falei para vocês, todos nós temos pontos a melhorar no sentido relacional, eu sempre gosto de falar isso. Se alguma coisa que você faz como apoiador atrapalha a sua relação com alguém que é importante para você ou em algum ambiente que você viva, é legal você pensar sobre isso e a melhor forma de mostrar isso, sem que você se agrida e tenha que mudar isso, porque é a sua essência. Então, a pessoa que está recebendo o seu agir, o seu pensar, as suas atitudes, a sua forma de comportamento, ela precisa entender que você é dessa forma e não ficar esperando que você mude. Você precisa controlar aquilo que não é bacana nessa relação que você tem. E controle não significa que você vai mudar. Por exemplo, eu sou expressiva, eu nunca vou ser apoiadora ou analítica ou controladora. Eu sou expressiva. O que eu tenho que de repente pode atrapalhar nas minhas relações? Então, o apoiador, eu sei o que eu tenho, que eu posso trabalhar nas relações. E aí, quando eu for falar do expressivo, sem ser semana, terça que vem a outra, eu vou abrir meu coração aqui, né? Porque aí eu vou ter que falar de mim, não vai ter jeito, vou ter que me colocar aqui na exposição, vou ser o exemplo vivo aqui. Mas a gente precisa avaliar isso, o que a gente tem que é predominante na gente, que pode atrapalhar alguma relação que a gente tenha, e a gente fazer o possível para que isso seja ameno para as duas partes, sem que isso me agrida. Eu não posso deixar de ser quem eu sou em função do outro para atingir a expectativa do outro. Eu posso até tentar atingir a expectativa do outro, contanto que eu não me agrida, né? E deixar de ser quem a gente nos agride. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga Juliana Dourado. Vontade de conversar contigo de novo, acho que eu vou marcar outra live. Então a gente precisa lembrar disso. Cada comportamento tem alguma coisa que a gente vai perceber que não é uma coisa que a maioria das pessoas acha bacana. Por exemplo, o apoiador, ele sempre evita conflito. Sempre evita. Só um detalhe, Kátia, sim, nós nos vemos um pouco em cada perfil, porque nós temos as características dos 4. Esse nosso bate-papo é para que vocês se analisem e se percebam naquele comportamento que vocês consideram que vai ser o predominante de vocês, que eu não sei qual e que a cada terça-feira eu estou colocando não sei se tem alguém que está anotando e tudo, mas é bacana repensar, né, para você tentar descobrir. E existem ferramentas que a gente pode utilizar para a gente ir mais a fundo nessa análise e até com orientação. Então, esse nosso bate-papo é para isso. E não esqueçam que isso que a Kátia falou é muito importante. Nós temos os 4. 1 ou 2 predominam, tá? Então, por exemplo, o apoiador, ele é uma pessoa que sempre evita conflito. Sempre. Ele nunca vai sugerir que a gente comece uma discussão para resolver alguma coisa. Na maioria das vezes, não. A maior parte dos apoiadores, não. Eles evitam controvérsias, mesmo quando elas são necessárias. Tipo assim, a gente tem que conversar sobre isso para acertar. De preferência, não. De preferência, não quero, porque vai discutir.
E discussão pode ter briga, e briga pode criar um ambiente ruim. E ambiente ruim eu não quero. Eu não quero participar de um ambiente ruim, eu não quero promover um ambiente ruim, eu não quero estar dentro de um grupo com um ambiente ruim. Eu tenho uma pessoa amiga minha que saiu de um trabalho por causa disso. O ambiente era tão hostil na equipe. E por mais que ela tentasse, ela não conseguia efeito nenhum. As pessoas eram extremamente inflexíveis. Saiu da organização porque não suportou o ambiente. O apoiador não suporta ambiente hostil, não suporta um ambiente ruim, pesado, né? Ele gosta de harmonia, ele gosta de uma troca sincera, de uma comunicação aberta, de um grupo que se apoie, que se ajude. Tem dificuldade para estabelecer prioridades, e aí, Nancy, vem aquela parte que você falou agora, como ele é muito voltado a atender o outro, ele tem dificuldade de estabelecer as prioridades, aquilo que ele precisa fazer para ele e por ele, e qual é a prioridade disso. E ele pode hesitar um pouco e temer mudanças, porque mexe com a sua área de conforto, né? A sua zona de conforto. Sob tensão, até a chamadinha que eu fiz no story, eu coloquei para vocês, né? Quando a pessoa está numa relação e aparece uma discussão, o que normalmente um apoiador faz? Evita a discussão. Evita. Prefere sair, prefere não participar daquele momento, ou então ele concorda de imediato, porque concordar significa encerrar a discussão, então eu prefiro concordar. Mesmo que depois ele tenha que conversar com uma pessoa e depois com a outra, ou chamar aquela pessoa para um outro momento, de repente só as duas pessoas conversando, mas assim, discutir na frente das pessoas, debater essas coisas, não é o papel principal, não é o que o apoiador se sente confortável para fazer. E aí, diante de uma tensão, ou ele vai fingir concordar, ou ele vai se retirar, ou ele não vai se manifestar, mas uma coisa é certa, ele se entristece muito, ele se entristece profundamente. E aí, Nancy, o que você perguntou sobre viver em função dos outros, é muito característico de um perfil apoiador. Você veja que caldo, né? Que caldo pode surgir dessa sopa. Olha os ingredientes que ele tem. Ele é amável, ele é pacificador, ele não suporta discussão, ele prefere concordar a ter que discutir, ele não gosta de ambiente hostil. Então você junta tudo isso para jogar numa panela. Joga isso aí para fazer uma sopa. O que acontece com isso? Ele é aquela pessoa que não consegue se posicionar na hora da adversidade. Ele não consegue dizer, olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero, porque isso vai provocar discussão. Então é uma sopa de interiorização que ele toma e que acaba não tendo a oportunidade de se expressar. E isso pode custar caro para ele, inclusive na saúde emocional e física, né? Então o apoiador precisa ter cuidado, porque isso pode ser um grande sabotador. O que ele vai ter que treinar a vida toda? A vida toda, que eu digo assim, todas as vezes que a vida trouxer esse tipo de problema que o apoiador se afasta, ele vai precisar enfrentar isso, enxergar uma possibilidade de alguma forma se posicionar, não vai ser grosseiro para se posicionar, não vai gritar, não vai esbravejar, não é muito o perfil do apoiador fazer isso, mas ele vai se posicionar, dizer o que não está bom, o que não é bacana, o que não está confortável, porque ele precisa treinar autodeterminação e ele precisa treinar o estabelecimento de metas, porque ele é uma pessoa extremamente voltada para o outro. Se o outro está confortável, ele fica bem. Se o outro está feliz, ele fica bem. Se o outro pôde falar, ele fica bem. Se o outro não se aborreceu, ele fica bem. E ele, né? E ele. Ok? Então, assim, a vida toda, não é apoiadora não, né, Kátia? A vida toda ele vai treinar essa autodeterminação e esse estabelecimento de metas para si, né? Eu posso ser um perfil apoiador, ajudar as pessoas, eu posso colaborar, mas eu não posso esquecer de mim, eu não posso esquecer de fazer as coisas por mim, para mim, né? Senão aí eu caio nessa armadilha que a Nancy perguntou agora há pouco, de viver em função da alegria do outro, do prazer do outro, em função do que o outro precisa para ser feliz. E a vida não é assim. A vida é uma troca, e a gente se ajuda, e a gente se fortalece. A gente tanto pode chorar no ombro do outro, quanto pode servir de ombro para o outro chorar. Mas essa troca tem que ser clara. Eu sou uma expressiva, eu vou chorar de um jeito.
Você, apoiador, vai chorar de outro. Um analítico chora de outro bem diferente, normalmente calado sozinho. O controlador chora de outro. Aliás, o controlador custa chorar, é mais durão na fita. Então, semana que vem a gente vai conversar sobre o controlador. É uma pessoa que a gente precisa ter na vida, na equipe, na família, mas é uma pessoa que precisa de autocontrole o tempo todo, muito forte, muito intenso. Semana que vem a gente vai falar sobre ele. Inclusive, para o apoiador, existe um comportamento oposto ao dele, que é justamente o comportamento do controlador. Enquanto o apoiador se vê como colaborador, como uma pessoa que dá muito apoio aos outros, que é uma pessoa que está sempre disposta a cooperar, é uma pessoa extremamente respeitadora, é uma pessoa agradável, amiga, simpática, o apoiador se vê dessa maneira. O único comportamento oposto ao apoiador é o controlador. E sabe como é que ele vê isso aos olhos do controlador? Ele vê o apoiador como uma pessoa que se dá demais, uma pessoa que não se compromete, uma pessoa que é insegura, que fica paparicando os outros, que é indeciso, que é dependente, que é complicado. Então nós nos relacionamos com as pessoas que são parecidas com a gente, são iguais no comportamento, no sentido de características, e as que são opostas a nós. O meu perfil oposto é o analítico. Tudo que eu acho maravilhoso, ele acha um terror. Né? E isso acontece com todos. Semana passada a gente falou do analítico e a gente viu que o contrário para ele, né, o oposto ao analítico, somos nós expressivos. Os expressivos acham tudo um exagero, um detalhamento exagerado do analítico. Nós somos o olhar oposto. Né? E a gente só aprende a se relacionar bem quando a gente entende que esses comportamentos opostos, eles, na verdade, eles nos complementam. Né? Então, quando eu tenho essa visão de que o outro me complementa, aí eu começo a, de verdade, aprender a lidar com os diversos comportamentos. Tá? Então, eu preciso lembrar disso. Tem alguém que me olha, não vê essa bondade toda, essa amabilidade toda, não vê esse cuidado todo, esse respeito todo. Então, eu tenho comportamentos que são importantes para mim, que me parecem super aceitáveis e fáceis para qualquer pessoa. Como eu falei para vocês, eu repito, a gente se acha uma pessoa muito legal. Né? Eu sempre brinco, digo, nossa, eu me acho muito legal, né? Como é que pode alguém não se dar comigo, né? Mas pode ser que um analítico que não me conheça, me lendo, né, nas primeiras linhas, ele não consiga se relacionar comigo, porque ele é o meu comportamento oposto. E o comportamento oposto, até que conheça a gente, não consegue ver na gente nenhuma complementaridade. Ok? Isso é importante a gente saber. Então, o apoiador, ele tem no controlador o seu oposto, ele tem essa visão de serviço extremo para o outro, essa preocupação extrema em servir ao outro, e essa preocupação tem que ele precisa ter um cuidado para que essa preocupação não sobreponha as suas próprias ações e as suas próprias atitudes em relação a conseguir alcançar aquilo que deseja para si. Ele precisa desenvolver uma visão de compromisso com as suas ações, com os seus papéis, com as suas responsabilidades, um compromisso com a execução das suas tarefas. Ele precisa se lembrar dele, priorizá-lo, né? Porque o apoiador tem esse olhar para o outro. Como é que ele é visto? Alguém que está sempre fazendo meio de campo, alguém que está sempre buscando consenso. Ele é o pacificador, né? Ele é do grupo. Ele evita tomar decisões rápidas, ele evita riscos, nisso ele é parecido com o analítico. E ele tem um profundo, um forte sentido de lealdade e dedicação aos amigos. Então, quando ele é amigo mesmo. Então, assim, é uma pessoa extremamente importante para as relações, extremamente importante para o trabalho em grupo. É uma pessoa que a gente precisa ter, mas que precisa se cuidar bastante. Quando a gente conversa com o analítico, com o apoiador, semana passada eu falei, né, como é que a gente falava pro analítico, como é que a gente usava as palavras melhores. As melhores palavras para o apoiador
são as palavras, né? São as frases que são, que nelas são inseridas palavras do tipo eliminar conflitos, satisfação dos outros, dar assistência às pessoas, apoio às pessoas, interesse grupal, trabalho em equipe, consenso, se mostrar cortês, amigável, incentivá-lo a cooperar com os outros. São palavras que soam como música, né, ao ouvido no ouvido do seu receptor, né, que é o apoiador. Então, quando você tem um apoiador na sua equipe, na sua família, na sua casa, nas suas relações, essa pessoa é uma pessoa que fica extremamente chocada com grosseria, com falta de educação, é uma pessoa que fica extremamente triste quando rola algum tipo de discussão nesse nível, uma pessoa que vai preferir calar, não vai se posicionar. E lembre-se disso, toda vez que a gente se cala, a gente está fechando um canal de comunicação. Toda vez que a gente se cala, a gente está assinando embaixo que a gente não consegue chegar no coração do outro. Às vezes o outro não quer mesmo, mas eu preciso deitar e dizer, eu tentei pra caramba, eu fiz o máximo que eu pude. Então, assim, a comunicação é extremamente importante para que a gente consiga efetuar elos, né? E para a gente efetuar elos, o principal é a gente conhecer a gente, as nossas principais características, e conhecer, se flexibilizar em relação às características dos outros. Porque é conhecendo essa característica do outro que eu começo a perceber o quanto eu também posso ter aqueles furos, aquelas situações que eu não admiro tanto, o quanto eu também posso ter isso. E o fato de eu ter isso me faz lembrar que o outro tem esse direito também de não ser essa perfeição toda que eu espero, de não me apresentar tudo que eu desejo, que eu almejo. Então, se a gente sai de uma reflexão dessa, pelo menos mexida em relação a essa atenção, pelo menos consciente de que isso é possível, com disposição de passar a olhar o outro de uma outra forma, entender o que é prioridade para ele. Gente, comunicação precisa ser, eu já falei isso, eu vou repetir, a comunicação precisa ser ponte, sabe? A comunicação precisa criar relação, não muro. Então, se eu não entendo o que é prioridade para o outro, eu não consigo fazer a minha relação com ele, não consigo construir ponte. Se toda vez que a gente conversa, os nossos erros são evidenciados, o nosso ponto negativo é evidenciado, por que a gente vai procurar conversar? É melhor deixar de lado de vez, porque sem disposição para conversar, sem disposição para comunicação, não existe troca, não existe crescimento. Construir ponte é construir ponte. Tem que montar um projeto, ela tem que ir um pouquinho pelo alto, né? Se a gente está precisando de ponte é porque tem alguma coisa que a gente não consegue passar no meio. Então, se a gente tem que construir ponte, não é um negocinho, não é jogar uma corda para o outro lado. Sabe? As pessoas às vezes lidam com a comunicação dessa maneira. Pega a cordinha e joga para o outro lado. Pega se quiser, da velocidade que eu joguei. Se pegou, pegou. Se não pegou, dane-se, sabe? Não é assim. Comunicação é cuidado, comunicação é planejamento, comunicação é pensar no que eu vou falar, é me flexibilizar com a dor do outro. E eu, por exemplo, que sou expressiva, quando encontro com um apoiador, eu lembrar que se a gente está numa mesma equipe, com o mesmo chefe, e o nosso chefe der uns break geral em todo mundo, esse meu colega apoiador vai abaixar a cabeça e vai se entristecer pra caramba. Talvez eu diga pro meu chefe, dependendo da minha posição hierárquica, e dependendo do contexto, né? Talvez eu diga assim, olha só, você está muito nervoso, você está muito nervosa, vai tomar um Rivotrilzinho, entendeu? Vai se acalmar, porque eu sou expressiva, eu tenho essa capacidade de dar essa resposta, de fazer esse retorno. O meu colega apoiador não tem. Eu não vou catucar ele depois e dizer, você também tinha que ter falado, ficou de cara trancada, ficou... Não é isso, eu não posso fazer isso com ele, não é assim. Ele não tem essa resposta, ele não tem essa disposição, ele não tem essa cara de pau, ele não é essa pessoa. Sabe? Eu não posso dizer para um analítico, vambora comigo lá fora, falar com o pessoal que está esperando, vambora falar com todo mundo na fila, pedir todo mundo para se acalmar. Ele não é essa pessoa, ele vai dizer, deixa eu fazer um trabalho aqui dentro para você. Não tem esse negócio do encontro, do contato, não curto isso. Você precisa se desenvolver, hein? Precisa fazer isso. Não precisa. Ele tem que saber se posicionar numa reunião, não precisa ser mega extrovertido, não precisa ser mega de contato com as pessoas. Então, quando eu me flexibilizo para essas diferenças das pessoas, eu lembro das minhas, eu sei onde meu calo me aperta, onde eu preciso me cuidar,
eu me flexibilizo com aquilo que o outro precisa também, sabe? E me coloco à disposição para entender. Então, compreender comportamento é muito legal por causa disso, viu, gente? É muito legal. Me coloco aí à disposição de vocês pelo direct ou direct, como quiserem, para a gente conversar, quem quiser bater um papo sobre isso. E na próxima semana eu converso com vocês sobre o controlador. É um perfil mais direto, mais incisivo, mas é um perfil também muito necessário nas relações de equipe, nas relações de trabalho, nas relações em casa, né? A pessoa dos resultados. Então vamos bater um papo sobre ele para a gente poder conviver com ele de boa e aproveitar o máximo que ele pode nos dar para o crescimento de todos na relação. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Tem uma turminha aqui, eu aperto de vez em quando a carinha para ver quem está aqui. Olha lá, tem uma galerinha que fica comigo até o final. Vocês são meus amigos e amigas muito queridos. Muito obrigada. Quiserem depois mandar aí o endereço da live para outras pessoas, que vocês acharem que pode ouvir, que pode gostar dessa microaula, façam aí a divulgação. O trabalho é aqui, super de grátis, só para a gente se ajudar e para a gente crescer. Tá bom, queridos? Uma ótima noite para vocês. Que Deus abençoe a todos com muita saúde, que é o que a gente está precisando agora. Beijo, Evelyn, Solange. Beijo, Ju, Zilda, Rafaela, Beto, Ivone, Juliana, Kátia, Nancy, Carol. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora, viu? Beijo enorme, bom descanso. Beijo, tchau.